Algo quase onipresente se tornou uma indústria multibilionária em nossos dias. Isso alimenta a internet, domina campanhas políticas, programas de rádio e noticiários noturnos de TV. Ele se senta em sofás de terapeuta e fala nos feeds do Facebook, Instagram e redes sociais, não é? Não faz nenhuma acepção de pessoas. Ele rouba o sono de mendigos fracos, não é? E de reis poderosos. O que é esse fenômeno penetrante, inevitável e sufocante? O nome dele é medo, não é? Os seres humanos sempre foram gatos assustados. Essa observação não é surpreendente, não é? O que é surpreendente é que até nós, pessoas modernas, entre aspas, evoluídas, não é, tenhamos tanto medo. No papel, não é, pelo menos, nós devíamos ter menos medo ou menos medos do que qualquer geração antes de nós. Porque nós estamos cercados de sistemas de segurança, medicina avançada, alimentos em abundância, não é, com técnicas agrícolas eficientes, alimentos orgânicos, enfim, e informações infinitas em um retângulo brilhante que fica em nossos bolsos, estão nas nossas mãos, e com ele nós acessamos informações no mundo inteiro. No entanto, nós estamos profundamente e miseravelmente com medo. Longe de afrouxar o controle do medo, as bênçãos materiais da nossa época parecem ter reforçado o medo. Então, as conquistas da vida moderna, medicinais, tecnológicas e outras, nos deram uma sensação cada vez maior de controle. Na verdade, mais do que um sentido apenas, realmente nós desfrutamos de mais controle sobre mais aspectos da vida do que nunca na história. Estamos tão acostumados com uma qualidade de vida conveniente e personalizada para nós que ficamos chocados quando as coisas estão difíceis. Ficamos chocados mais quando as coisas estão difíceis do que quando elas são fáceis. Nós começamos a achar o fácil o normal, não é? E não surpreendente. Então, sem perceber, essa crescente sensação de controle pode começar a parecer natural, intuitiva e certa. Não é um presente. Veja bem, nós começamos a achar que isso é um direito em nossas vidas. E começamos a acreditar que se pudermos simplesmente controlar nossos medos, eles nunca nos dominarão. Mas eu diria, ainda pior. Viciados no que podemos controlar, estendemos as fronteiras do nosso reino a domínios que não podemos controlar. Tentamos controlar as circunstâncias, mas as provações, os sofrimentos e perdas rudemente aparecem sem serem convidados e desfazem a nossa sensação de controle. Tentamos controlar as pessoas, mas elas não seguem os nossos planos maravilhosos, né, para as suas vidas, e elas acabam não seguindo os nossos planos maravilhosos para elas. Tentamos controlar nosso futuro, mas aquele que está sentado nos céus, como diz o Salmo 2, verso 4, se ri, né, da nossa tentativa de controlar o futuro. Nas últimas décadas, à medida que a modernidade deu origem à pós-modernidade, as autoridades reinantes em nossa cultura mudaram, com a soberania da ciência se curvando à soberania do eu. E é claro, o eu soberano não é um novo ator no palco da história. Nós temos tentado escalar o trono de Deus para derrubá-lo desde Gênesis, capítulo 3. É algo antigo. No entanto, há algo genuinamente novo sobre o nosso momento cultural em 2021. 50 anos atrás, se você perguntasse ao seu vizinho descrente onde encontrar a verdade,
ele fosse uma pessoa meramente secular, ele provavelmente o indicaria à ciência. Faça a pergunta hoje e ele vai indicar você mesmo. Ele vai dizer, acredite em si mesmo, seja verdadeiro consigo mesmo, siga o seu coração. Então, de seminários de doutorado, a filmes da Disney, a religião do individualismo expressivo domina completamente o mundo ocidental. Eu não sei se René Descartes, que trouxe o penso, logo existo, ficaria orgulhoso, mas os testes de DNA mostram que ele é o pai, dessa realidade. Então, o que tudo isso tem a ver com nossos medos? Em todos os sentidos isso tem a ver, como diria o apóstolo Paulo. Se você realmente é o mestre do seu destino e o capitão da sua alma, como diz o famoso poema Invictus, então tudo depende de você. Então, não reclame. Então, não apenas temos mais coisas do que nunca, e portanto mais do que nunca a perder, como também nos promovemos a uma posição para a qual somos embaraçosamente subqualificados, mas nos colocamos lá. E a descrição do cargo incluía onicompetência, e éramos arrogantes o suficiente para pensar que seríamos um bom candidato. Assim nós passamos nossos dias brincando de Deus, tentando decifrar os mostradores enquanto dirigimos a nave, ou o navio. Então, qual é a resposta para nosso dilema? Como podemos nos desvencilhar dos medos que não nos deixam em paz? Uma resposta é a doutrina da inerrância, sim, a inerrância bíblica. Simplificando, se a sua Bíblia não é totalmente verdadeira, então você deveria estar apavorado. Por quê? Porque se a sua Bíblia não é totalmente verdadeira, então você não tem razão para confiar que aquele que está no comando de sua vida é grande e bom. Certo teólogo que eu li quando tinha uns 17 anos adorava enfatizar essas verdades gêmeas da Bíblia. Deus pode e Deus cuida, dizia ele repetidamente. Eu não percebi muito bem na época, mas com aquelas palavras simples, ele estava distinguindo o cristianismo bíblico de todas as religiões do mercado. O liberalismo protestante, por exemplo, oferece um Deus que é bom, mas não é grande. Ele se importa, mas não pode. Ele é um bom amigo, um treinador de vida, experiente, até mesmo um psicoterapeuta da melhor qualidade, mas no final das contas ele é apenas, entre aspas, o homem lá de cima. Enquanto isso, outras religiões oferecem o oposto, um Deus que é grande, mas não inteiramente bom. Um Deus que pode, mas talvez não se importe tanto. Mas quando abrimos nossas Bíblias, algo sem precedentes acontece. É impressionante assim, realmente. Nós encontramos um Senhor vivo que é grande e bom, soberano e bondoso, que pode e se importa. Se Deus fosse apenas bom, eu iria para a cama com medo. Como eu poderia adorar alguém que, bendito que fosse, tem boas intenções e está fazendo o melhor que pode, mas não pode tudo? Mas eu também iria para a cama com medo se ele fosse apenas soberano. Que certeza e descanso há em saber que ele é poderoso se não é misericordioso, nem bom? Então, que conforto há em uma divindade que não se importa conosco? A maioria das nossas ansiedades são espécies de um grande medo, o medo do homem, não é? São espécies diferentes desse grande medo, por exemplo. Nós temos medo de ser rejeitados, envergonhados, finalmente expostos por quem realmente somos. Num famoso discurso de formatura em 2005, no Kenyon College, o falecido romancista americano, famoso, chamado David Foster Wallace, capturou essa dinâmica humana universal, até mesmo primitiva. O Wallace ele não era cristão, e ainda assim as suas palavras tocaram um acorde espiritual profundo para a nossa geração, cultura e até a maioria dos que se dizem cristãos. Ele disse naquela formatura: a razão convincente para talvez escolher algum tipo de Deus
ou algo do tipo espiritual para adorar, ele diz, é que praticamente qualquer outra coisa que você adorar irá devorá-lo vivo. Se você adora dinheiro e coisas, se é onde você encontra o verdadeiro significado da vida, então nunca sentirá que tem o suficiente. Adore o seu corpo, ele fala, sua beleza e a sua atração sexual, seu fascínio sexual, e você sempre se sentirá feio. E quando o tempo, se você não se sentir feio, e a idade começarem a aparecer, você morrerá 1 milhão de mortes, antes que a morte finalmente chegue. Então, ele diz, adore o poder e você acabará se sentindo fraco e com medo. E precisará cada vez mais de poder sobre os outros para entorpecer seu próprio medo. Adore o seu intelecto, ele continua, e você acabará se sentindo uma fraude, sempre a ponto de ser descoberto. Mas o insidioso, ele diz, sobre essas formas de adoração, é que elas são inconscientes. Elas são como configurações padrão que já vêm em nós e por isso nós não percebemos elas lá. Temores paralisantes sobre pobreza, envelhecimento e fraqueza, exposição e inúmeras outras ameaças são devidos, em última instância, ele diz, a essa doxologia desordenada. Nossa adoração está perdida, está na escuridão. Então nós, em vez de desfrutarmos de Deus em seu lugar de direito, como o sol ao redor do qual tudo na vida orbita, nós desalojamos Deus e o substituímos por um espelho, pelo nosso próprio eu. E sem ele como nosso centro gravitacional, tudo gira em 1000 direções diferentes. Essa é a insanidade da idolatria. Então não admira que a vida pareça tão caótica, tão exaustiva, tão depressiva, tão cheia de ansiedade, estresse e medo de tudo. De acordo com as Escrituras, tememos tanto o homem porque tememos muito pouco a Deus. E por isso também tememos todas as outras coisas. Temer ao Senhor é a chave definitiva para a sabedoria, como Provérbios 1,7 diz. E o antídoto para toda ansiedade. Para ser claro, não tememos a Deus porque Ele é mau, mas porque Ele é santo. Essa é a razão que um homem regenerado teme a Deus. Ele não é um ditador ou policial de trânsito no céu. Ele é o Senhor do amor. Ele é lindo. Como observou o puritano John Flavel, né? Um dos puritanos mais profundos. O temor de Deus, ele diz, não surge da percepção de Deus como perigoso, mas como glorioso. Aquele que nos fez e nos salvou merece nossa estima, nossa reverência, nosso temor. E a beleza, eu diria, contraintuitiva da graça é que seu perdão, o perdão de Deus, nos aflige com um temor ainda maior. Não é? Por exemplo, o Salmo 130 diz no verso 4, se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Em Lucas 12, Jesus exorta seus discípulos a não ficarem ansiosos, visto que o seu Pai no céu é infinitamente grande e infinitamente bom. Em seguida, ele faz uma das declarações mais belas de todos os evangelhos. Ele diz no verso 32, não temas, pequeno rebanho, porque foi do agrado do Pai vos dar o reino. Então, pastor, pai e rei. 3 verdades massivas embrulhadas em um único versículo por Cristo. O Deus que encontramos nas páginas das Escrituras, e apenas esse Deus é o pastor que nos busca, o pai que nos adota e o rei que nos ama e governa sobre todas as coisas. Então, 2000 anos atrás, no Senhor Jesus Cristo, o rei pastor tornou-se o cordeiro morto. Por mais reconfortante que seja para nós ouvir o Senhor é meu pastor, no Salmo 23, verso 1, há algo ainda melhor, o cordeiro é o meu pastor, como Apocalipse 7, 17. Aquele que o criou, a sua imagem, é aquele que o buscou
viveu por você, morreu por você, ressuscitou por você, intercede por você e retornará por você, se você estiver descansando nele verdadeiramente. Então você sabe qual é o comando, né? O mandamento mais repetido na Bíblia é: não temas. Eu imagino que seja porque Deus sabia que precisaríamos de lembretes constantes. Sim, até nós, né, modernos do século XXI, com os smartphones no bolso. A história humana é a longa história da fidelidade sem interrupção de Deus aos gatos assustados. Ele nunca falhou com um dos seus. Então não seja arrogante a ponto de pensar que ele pode, de alguma forma, encerrar sua jornada com você sem aquele lugar final que ele disse que você teria, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu decreto. Ele jamais vai encerrar a jornada, a não ser nesse ponto que ele determinou para nós em Cristo. Então ele não foi fiel a você ao longo de 10.000 ontens. Você, quando olha para 10.000 ontens, ele não foi fiel, então você pode confiar nele para amanhã. E ao olhar para Jesus Cristo, o autor e consumador da sua fé, não se esqueça de ouvir, constantemente essa repetição da sua voz, dizendo que nunca te deixarei, nem te desampararei. E ele já foi até a cruz provando isso. Junto com isso, nós vamos ouvir continuamente, ao ouvirmos Cristo, as nossas cadeias de medo quebrando. E nenhuma delas pode permanecer inteira diante da voz do pastor, pai, rei, que com a sua própria vida nos levou até a eternidade, que é conhecer Deus, o Pai. Amém, queridos? Amém. Come to me, you